Eu sou Maria. E aí? Como que está essa história mais maluca aí, irmãos, irmãs? De dizer que Jesus não veio, que Jesus é apenas um profeta. Vocês estão esperando Elias vir e sentar nessa cadeira. Vocês vão esperar aí quanto tempo? Eternamente? Porque a segunda vinda do Senhor Jesus já está próxima. Abra seus ouvidos. O que significa isso? Significa que Jesus já veio, seus bobos. Tem a segunda volta do Senhor Jesus, que logo em breve ele já está batendo nas suas portas. E que você tiver com a porta fechada, você vai ser lançado fora. Lago de fogo, derretido. Você vai mergulhar lá dentro. É verdade. E você que não aceita o Senhor Jesus, quem não aceita o Pai, não aceita o Filho. O menino Jesus já veio, a estrela já brilhou no céu, o sol já brilhou. Ele é a própria luz. O menino Jesus é a própria luz. E aí, vai ficar aí nessa ainda? Fique esperto, antes que você será banido para o inferno. Você está seguindo aí só o Antigo Testamento? Você está prestando atenção no Novo Testamento? Tem que ler os dois. O Antigo Testamento e o Novo Testamento. Tem que prestar bem atenção nas palavras do Senhor para você ser salvo. Há uma maravilha celestiais. O menino Jesus já nasceu, a estrela brilhou, ele cresceu e vocês, o que fizeram com ele? Pobrezinho de Siló, vocês crucificaram ele. Bateu nele, pegou uma vara, batia na cabeça dele, fez uma coroa de espinho, colocou na cabeça dele. Maldade pura. História real do menino Jesus. Coitadinho, bichinho tão bonitinho, tão fofinho. Era o menino Deus. Desde pequenininho vocês correram atrás dele para matar ele. Depois, coitadinho, o pai dele falou: fuja para o Egito, pois que quer matar meu filho. Levou para lá, levou para o Egito. Depois ele falou: aquele que queria matar ele, o menino Jesus já morreu, volta. E mandou ele voltar. E vocês estão aí com a mesmice até hoje, não aceitando o menino Jesus. Quem não aceita o filho, não aceita o pai. Preste bem atenção nessas coisas. A balança divina está para aquele que vai ser julgado. Pesado, passo a passo. Todos são pecadores, todos temos que lutar pela sua salvação. Tudo bem? Vocês fiquem atentos. Abra os ouvidos, abra os olhos para ouvir o Senhor e ver as suas maravilhas. O rei já veio, o menino Jesus, e vocês com todas as suas maldades crucificaram ele. Isso é inaceitável, vocês não aceitam ele como Deus. E vocês estão esperando a segunda volta de Elias. Elias já veio. Elias é aquele que estava preparando o caminho para o Messias. E o Messias é o Senhor Jesus. E João Batista é o segundo Elias. E o que vocês fizeram com aquele pobrezinho? Cortou a cabeça dele igual um coelho. Serviu numa bandeja. Parecia que vocês queriam comer a cabeça dele. Olha que maldade que vocês fizeram. Vocês fizeram muita crueldade com João Batista. Então, essa maravilha que vocês ficam aí ouvindo, olhando para a cadeira, imaginando que Elias vão chegar e vai sentar nessa cadeira. Não. Vocês matou o segundo Elias. A mesma coisa fizeram com Siló. Matou Siló, crucificado, que é Jeová Hosana Celestial. Ok? Vamos prestar atenção mais um pouco na palavra. A palavra é o Messias. A palavra é o Senhor Jesus. A palavra é o próprio Deus vivo encarnado. Tudo bem?
Eu estou um pouco preocupada com essas coisas, porque eu não quero que nós vamos para o inferno. Eu quero que eu seja salvo e vocês também, como irmãos, parte de Cristo, símbolo do peixe, salvação para todos, Salvador já veio. E tem a segunda volta dele que eu estou esperando. Há muitos anos atrás, eu estava no interior, deitada no meu quarto, e de repente a minha mente mudou. Me levou em um lugar distante e eu me via caindo numa pirambeira e eu gritava: Senhor, Senhor Jesus, me salva! E de repente apareceu a cruz do Senhor Jesus que chegava a abalar a terra naquele momento, chegava de tremer. O que aconteceu? Naquele momento eu vi que o Senhor Jesus me tirou daquele lugar que eu estava caindo na pirambeira. De repente, o que aconteceu? Eu fiquei de pé e fiquei olhando para a cruz do Senhor que apareceu na minha frente. Sério? Escuta aí o que aconteceu. A hora que eu estava caindo na pirambeira, tinha um gato preto, um cachorro muito grande. Era tipo um cachorro. Naquele momento, um cachorro preto, eu ficava olhando para aquele cachorro e eu pedi: Senhor, socorro, nem está caindo na pirambeira, tem esse bicho na minha frente. Na hora que eu gritei o Senhor, o bicho subiu. Foi uma história muito longa, muito bonita que aconteceu naquele momento. É o que eu vou dizer, grandioso és tu, Senhor, para sempre, amém. E naquele momento dessa história real que aconteceu na minha vida através de uma visão, eu vi o céu. O céu descia fogo. E naquele momento o fogo descia e o céu tomou conta. Era fogo. De repente eu desci correndo, sentia esquentando a minha pele. Eu vi um muro muito grande e as pedras ia e voltava e formando as letras. E eu falei: meu Deus, eu não entendo, socorro, fala comigo. E o Senhor respondeu do céu: Maria, isso aí está escrito em hebraico, isso aí é o Apocalipse. Eu falei: Senhor, você vai caminhar nós? Salva nós. E desesperada. E o fogo voltou para o céu normalmente. Depois, passado um tempo, eu vi uma foto, estava escrito aquele muro das lamentações de Jerusalém. Então as visões que eu tinha era de Jerusalém. Eu fui contar para minha mãe falou assim: minha filha, não conta isso para ninguém não, isso é muito estranho, essas coisas que você tenha visto nessas visões. Eu falei: tudo bem. E fiquei só para mim mesmo. E depois, passada muitos anos que eu vi algo, foi num aparelho que eu comprei e apareceu que o muro das lamentações era a visão que eu tinha visto. Realmente ele é de pedra. Ela virava placa, ia, voltava e formava de letra. Era Jerusalém e o muro das lamentações. E a cidade que descia o fogo no céu era Jerusalém. Depois eu tive mais uma visão que eu estava assim num ambiente e o céu e o meu quarto só via só o céu com aquela luz dourada. Depois, o que aconteceu? O céu transformou em duas asas douradas muito grandes. Não, de repente veio um barulho, tipo um trovão, um trem assim escandaloso, como se estivesse acabando o mundo. É um trovão mesmo, uma coisa tão forte que dá para assustar, Deus me livre, eu assustei naquele momento. E de repente eu vi que aquilo era celestial e eu estava acordada. Aí de repente o teto desapareceu do meu quarto e o céu apareceu com duas asas douradas que tomou conta do céu. Eu nunca tinha visto tanta maravilha, mas tanta maravilha. Eu falei: meu Deus, é o Deus próprio Deus do céu que eu tô vendo, é as próprias maravilhas celestiais. Gente, eu passei a ficar tão encantada com essas coisas que eu tenho contato com o céu mesmo. Glória a Deus por isso. Vou te contar outra coisa que aconteceu. Passaram os dias, eu estava no meu quarto deitada, volta de meia-noite e pouco. De repente, o céu se abriu e descia aquela luz dourada no meu quarto. E eu continuava olhando. De repente, a luz apareceu do lado. Quando eu olhei o Senhor, a majestade divina estava do meu lado. E eu fiquei encantado com aquela beleza do Senhor, com aqueles raios de luzes dourado. E ele colocou uma pedrinha branca na minha frente e falou: Maria, você me pertence. Eu falei: nossa, Senhor, eu nunca devia ter namorado. O Senhor devia ter falado com a mamãe, isso tinha que ser desde criança. Mas agora mesmo eu faço um voto da castidade com o Senhor. Eu nunca mais namorarei ninguém. Terei um compromisso com o Senhor
para sempre de fidelidade como voto da castidade. Naquele momento, o Senhor me arrebatou até o céu e tinha milhares de santos e santas. E ele falou, vocês tomam cuidado com a castidade, porque é muito importante. E ele estava lá, forma de rei. Depois, passado um tempo, eu estive num lugar assim e vi ele na minha frente, forma de rei, sorrindo meigamente, com aquele jeito mais meigo, mais doce. Eu amo o Senhor Jesus, eu amo demais, Ele existe, Ele é real, Ele é o próprio Deus celestial. Vamos aceitar Ele a tempo, porque quem não aceitar o Filho, não aceitará o Pai, serão banidos para o lago de fogo. Porque o lago de fogo eu também tive uma visão sobre ela. É terrível. O Senhor permitiu que eu fosse numa visão até no lugar e eu vi o lago de fogo. A tentação tentou me empurrar para lá e cair lá dentro. E de repente, quando eu olhar para o lago de fogo, o Senhor chegou e me retirou e voou comigo. Ele falou, Maria, aí não é o seu lugar. Não é. E me retirou de lá. Então, existe o lago de fogo, onde que as almas são levadas para lá. Eles ficam mergulhando lá dentro, sofrendo para sempre, porque a alma não morre. A alma é verdadeira, viva, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Por isso nós devemos perdoar nós mesmos, perdoar todas as pessoas, ter um coração puro para nós se salvar e viver somente para Deus. Porque estamos aqui em João, o verbo, capítulo 1, o verbo se fez carne, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas que foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Glória a Deus. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram sobre ela. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Então, João é o segundo Elias, que vocês, muitos mundiais, não aceitaram. Mas quem não aceita o Filho, não aceita o Pai e vai ser banido no lago de fogo. Não brinca com essas coisas, porque isso é muito sério. E este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, e a fim de que todos crescem por meio dele. E ele não era a luz, mas veio para testificar a luz, e a luz verdadeira que ilumina a todos todos os homens, e estava vindo ao mundo, e estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não a conheceu. Não a conheceu. Olha para você ver. Veio para os que era seu, mas os seu não o receberam. No entanto, todos os que o receberam, aqueles que creram no seu nome, que deu-lhes o poder de serem feito filho de Deus. Filho de Deus, que vocês veem que quem aceita Jesus é filho de Deus. É a fé, a adoção espiritual, promessa divina, receptividade, isso tudo faz parte da nossa vida para nós colar com ele, gente. Filho nascido não foi de sangue, nem de vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O verbo se fez carne e habitou entre os vimos na sua glória, e glória como o unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Este é Jesus de Nazaré, que vocês muitos não aceitaram. Ele é a própria verdade. Aceite ele a tempo, antes que seja banido, porque o Filho de Deus é Jesus. Amém? E fique com Deus. Aleluia. Glória a ti, papai.